Bom dia, camaradas. Vim dar o contexto rápido, porque se você não me segue no Instagram, você não deve estar entendendo nada. Eu postei um story falando que eu ia fazer um trabalho de penal usando o tema Cidade de Deus, o filme Cidade de Deus. E alguns amigos aqui do canal começaram a me pedir para eu gravar a apresentação ou até mesmo um vlog, só que só a apresentação já estava longa demais. Também gravei a apresentação da JJ e da Verô, que tá muito melhor do que o meu, tá nesse tempo de tela aí, se você quiser só ver o delas. E o áudio também tá meio esquisito, porque o ar-condicionado atrapalhou, daí eu tentei passar limpar ruídos, e daí parece que ficou pior, não sei se ajudou ou não. Não sei se uma apresentação de um trabalho é um bom conteúdo, mas está aqui para os curiosos. Então, boa sorte e muito obrigado pela sua atenção. Boa noite a todos. Meu nome é Dominique, eu vim aqui falar sobre Cidade de Deus. Alguém aqui não assistiu esse filme? Não assistiu? Tem cultura, cara. Então, clássico, gente, clássico, classicão, tem que assistir. Então, é um filme muito bom, é uma obra nacional, né? E fala sobre a história do Rio de Janeiro. Na verdade, fala sobre como a cidade, uma parte mais perigosa da cidade, que tem um cartão postal lindo no exterior, né? Não tem como eu começar a contar a história da Cidade de Deus sem antes falar do Trio Ternura, que se consiste no Buscapé, que é irmão do Marreco, Alicate, Cabeleira, que é irmão do Bené, e o Dadinho, que é o melhor amigo do Bené. Eles são os personagens principais da história que eu vou contar, porque Cidade de Deus é uma conjunção de histórias, muitas, inclusive retrata 30 crimes por segundo. Se eu pegasse para fazer o filme, eu ia gastar a aula toda. O primeiro crime que eles cometeram, né, só para dar a introdução, foi do artigo 157. Eles subtraíram um objeto móvel através de ameaça e agressão física, né? E a pena é reclusão de 4 a 10 anos. Lembrando que detenção é você ficar de castigo em casa e reclusão é ver o sol nascer quadrado. Então é o pior que existe isso aqui. E também a gente pode falar de receptação, porque... Calma aí, professora. Então, eu não sei se nesse caso aqui é aplicado aquele princípio de individualização da pena. Porque cada um faz uma coisa. Tipo assim, o cabeleira chega lá e aponta a arma na cara do motorista. Aí, ele e o Dadinho começa só a falar o motorista na pancada, enquanto o Marreco, ele tá pegando dinheiro do porta-luva e o Alicate está em cima do caminho do gás, gritando, ô gás! Fazendo uma população, na população. Também conhecido como receptação. E quando o Marreco foge, fugir da polícia não é crime, mas a gente já vai deixar bem especificado o que eu estou falando. A gente tem o crime de receptação, artigos 180, que é basicamente quando o Marreco chega com o dinheiro. O Buscapé não foi junto, porque ele nunca tinha coragem de se impor dele. Ele chega com o dinheiro pro Buscapé e fala assim: manda esse dinheiro pro pai, mas não fala que foi eu que mandei. E daí são 3 ótimos exemplos de receptação, porque dá para alguém vender, distribuir uma coisa que foi roubada, é crime. Você transportar algo que foi roubado também é crime. E no caso deles, o pai deles também cometeu um erro de receptação, porque brigou com o cara, só que ficou com dinheiro. Mas a gente já vai falar disso também. Acho que o crime mais emblemático, onde começa o contexto da história verdadeira, foi o assalto a um hotel. Porque... Bom, eles estão lá, né, numa boa, depois de ter roubado o caminhão do gás, eles estão lá dando tapa na pantera. O que é crime também. Artigo 33 dá de 5 a 15 anos de prisão. E é a mesma coisa que... Eu vou falar da ficha da polícia depois, né? Mas é a mesma coisa, fumar maconha não é crime no nosso país. Só que você plantar, comprar, transportar é crime. Então, você tem que fazer uma dessas coisas para você consumir. E aí o Dadinho fala assim: rapaziada, eu tive um plano. Vamos assaltar um motel. Eu queria dar um exemplo aqui, artigo 218, que é o de aliciamento do menor. Por mais que o Dadinho tenha dado o plano,
Você pode ter falado assim, mas nesse caso foi a criança que aliciou os outros, né? Foi ele que deu o plano. Você não pode, tipo, não funciona assim, tá ligado? Não adianta você falar isso, ah não, eu não alicio o menor me aliciou. Deve ser tipo, né? Você é um adulto. Então mesmo o dadinho tendo dado o plano, eles provavelmente responderiam por esse aliciamento. Acontece uma situação, quando eles estão lá fumando, que o dadinho aponta uma arma para a cara do marreco, que é ameaça, né? Configura ameaça. Dá 6 meses de detenção. Artigo 147. Nisso, o marreco fica muito puto com ele, dá um tapaço na cara dele. Que também é crime, se encaixa naquela lei do Henri Borel, 14.433, se não me engano. Que você bater em uma criança ou ver alguém batendo numa criança e não fazer nada também é crime. Aí eles vão assaltar um motel e o plano é o seguinte: o trio Ternura vai entrar no motel e o dadinho vai ficar na porta para dar um tiro na janela caso a polícia chegue. E o dadinho fica muito puto porque ele queria entrar junto, né? E aqui de novo uma reta dá um tapa na cara dele e eles entram no motel, amarram todos os funcionários que se encaixam em cárcere de privado, e quando eles estão roubando as coisas, e também na verdade em agressão física, cárcere de privado é artigo 148, responde 1 a 3 anos, cárcere, e artigo 129, depende da gravidade, é uma ofensa à saúde da pessoa ou à integridade física dela. Tem até uma parte que é engraçada, que o cara tá com a mulher, aí o cabeleireiro chega e dá dando coronhada na cabeça dele, quando tá gostando, filha da puta. Eles estão lá roubando, né? Eles escutam um sinal do dadinho, que era para dar um tiro na janela, e eles saem correndo achando que a polícia está atrás deles. Né? Inclusive eles roubam o carro que estava lá no motel. Quando eles vão para a porta para buscar o dadinho não está mais lá. Daí eles acham que foi a polícia que levou o dadinho embora. E o cabeleireiro ainda fala, não, vamos procurar o dadinho. E o alicate responde, não, porque eu estou ouvindo tiro na polícia. E dá para ver, ouvindo vários tiros de dentro do motel. O que o trio não sabia é que o dadinho é uma sementinha do mal. Ele é um psicopata, ele entrou lá e matou todo mundo de graça. Sem motivo nenhum, motivo fútil, torpe, homicídio, enfim. Qual é a idade? Ele não aparenta ter mais de 10 anos, professor. Não explica no futuro, mas eu acho que ele não tem mais de 10 anos aqui. Por que esse crime não se encaixa no latrocínio? Por causa do princípio da individualização da pena. Porque não foi roubo civil de morte. O trio Ternura não sabia que o dadinho estava lá dentro matando as pessoas. Antes de entrar no motel, o cabeleireiro ainda fala, galera, sem morte, sem matar inocente. E o dadinho foi lá, matou todo mundo. E aí na fuga do motel, que a polícia nem estava atrás deles ainda de verdade, eles com o carro roubado invadem uma birosca, que é o alicate que o Cadinho está dirigindo, e o cabeleireiro sai putaço do carro falando assim, ó, ninguém viu nada circulando, todo mundo caladinho, só que sempre tem um boca mole, né, que não é crime, mas ainda é muito feio. Ele liga para a polícia e fala assim, ó, rapaziada, eles estão aqui, eles fizeram alguma coisa porque eles estão fugindo. E aí o alicate, ele machuca o pé dele da forma mais estúpida possível. Ele vai pular uma cerquinha de meio metro de altura e quebra o pé no meio, não sei como que ele fez isso. E o cabeleireiro falou assim, não, eu tive uma ideia. Eu vou despistar a polícia, vou correr para um lado e vocês correm para o outro. E aí ele foi para casa da Maracanã, que não foi especificado se é amiga, mãe, madrinha, sogra, não explicou. Mas era alguém que gostava dele e que pelo jeito já acolhia ele dentro da casa dela. Então, lembra que eu falei que eu ia explicar? Que fugir da polícia não é crime. Só que você ajudar alguém a fugir da polícia, esconder ela dentro da sua casa, intocar, incentivar, é crime. A Maracanã, aqui nesse caso, responderia por 1 a 6 meses de detenção. Artigo 348. E, eu nem falei o nome desse cara, né? O nome dele é Paraíba e ele também é muito importante para a história.
Ele é fofoqueiro. E daí, quando o Alicate e o Marreco fogem pro meio da mata, eles escutam, eles passam lá, tipo, a noite toda lá em cima da árvore, escondido, e eles escutam os policiais falando assim, mano, soube que os caras roubaram uma grana no motel. E se a gente passar eles e ficar com dinheiro? Quem deu essa ideia foi um policial chamado Cabeção, ele falou pro Samano, e tipo, negou na hora, só que já deu a entender que ele era um policial corrupto. A gente começa com o início do fim, que o Alicate fala com o Marreco, quando começa a clarear o dia, ele fala assim, Marreco, tive a visão. E o Marreco tira a moça dele e fala assim, irmão, o que você fumou? Ele falou assim, vou voltar para a igreja, vou me arrepender, vou ir trabalhar com meu pai, e porque essa vida de bicho solto não é para mim não. E voltou para a igreja, voltou a trabalhar, só que eu queria fazer uma pergunta aqui, Jay. Por que nesse caso aqui não é arrependimento eficaz? Nem arrependimento voluntário? O que nós decidimos ser voluntário? Pô, porque ele já cometeu o crime, já matou, já fez, se arrependeu só depois que já tinha cometido tudo. Tarde demais. Por que não é arrependimento eficaz ou posterior? Porque já matou, já fez, já tá feito. Já acabou, não tem. Não, porque ele não restituiu o dano. E aí, até tem essa parte engraçada aqui no filme, que não é engraçado, mas é triste, que ele topa com os dois policiais que estavam procurando ele, só que tem aquela famosa coisa, né? Quem corre é culpado. E ele não correu, ele continuou orando, ele estava orando, voltando para a igreja, e um moleque que estava atrás, que era um estudante, ele saiu correndo e os policiais mataram ele, tá ligado? E eu tenho muita raiva desse cabeção, tá bem? E ele mata o cara, e o Samano fica com um peso na consciência enorme. Ele fala assim, mano, o cara era inocente, ele não era bandido. O cabeção pega a arma, coloca na mão dele e fala assim, agora ele vai ser. Que confirma que ele realmente é um policial corrupto. Artigo 308, de 2 a 8 anos de prisão. E na verdade, eu esqueci de colocar aqui, mas eu esqueci de colocar aqui, mas tem um artigo, se eu não me engano, o artigo 347, que eu aprendi no curso, que é quando você tenta modificar a cena do crime para induzir o perito ao erro. Né? Foi o que eles fizeram. Esse foi o primeiro membro do trio Ternura que saiu, né, do grupo, porque ele se arrependeu. Aqui a gente tem a história do Marreco, que o Marreco lembra do dinheiro do gás? Quando ele chega na casa dele, tipo, o pai dele dá uma dura nele, dá tapa na cara dele, tá ligado? Ele fala assim, Renato, se eu pegar você de novo com o dinheiro dos outros, eu vou te quebrar inteiro. Só que ele não devolve o dinheiro. Por isso que ele também faz parte da receptação, ele não entrega o filho, também não devolve o dinheiro, ele só xinga e só. Tá ligado? E ele fala para eles se arrumarem, porque agora eles vão trabalhar com ele. O Buscapé que chegou para ele, não tinha nada a ver com a história, e para o Marreco trabalhar de peixeiro junto com ele, para ver se eles viram gente. E aí, o Marreco prometeu que ia parar de fazer merda, mas como o próprio narrador diz, malandro não para, malandro dá um tempo. Ele foi se envolver justamente com a mulher de quem? Do Paraíba. Lembra do fofoqueiro Boca Mole? Essa mulher dele aí, que ele tratava muito mal, por sinal. E eu acho muito engraçada essa cena aqui, porque ele pega o peixe e fala assim, eu tenho um peixe especial aqui pra você, um namorado. E aí o Buscapé fala assim, essa aí é a Tainha. E ele fica puto, porque a mulher curtiu ele. E aí quando ele entra lá na casa da mulher pra fazer jogar truco, o Paraíba pega eles no pulo, tá ligado? Uma pá. E ele foge pela janela. Só que ele acerta a mulher. Ele mata a mulher dele com uma pá. E crime. Matar alguém é crime. Um homicídio, 6 a 20 anos. E aqui essa cena também é muito engraçada, porque ele sai pelado lá da casa do Paraíba. Tava muito calor para jogar truco, então ele tirou a roupa. E ele chegou lá pedindo a roupa pro Buscapé, e o Buscapé começou a tirar sarro dele.
mas no final deu a roupa para ele fugir. Quando ele estava fugindo da favela, ele viu o Tadinho e o Bené, que estavam sumidos desde o ocorrido do hotel, e que estavam muito melhor do que eles, porque eles tinham ido para o meio do centro da cidade e tinham ficado fazendo assaltos ali, né? No caso, era assalto mesmo, porque eles batiam na pessoa e tal. E ele chega assim e fala assim: Bené, dá esse dinheiro pra cá, dá essa água pra cá. E o Tadinho, que já não gostava muito do Marreco, falou assim: não dá não, o dinheiro é nosso, as coisas são nossas. E o Marreco vai lá e dá um tapa na cara de novo do Tadinho, que não se segura dessa vez, e executou o nosso amigo Marreco. O Tadinho matou ele várias vezes com a arma, inclusive de uma forma bem traiçoura, porque ele pega o cano da arma e fala assim: Marreco, ó, tá pra tu. Quando ele vai pegar o moleque, vira a arma e dá um tiro nele. Enquanto o alicate se convertia e o Marreco virava camiseta de saudade, professor, eu me respondo só pelo tempo que eu fiquei com vocês aqui. Enquanto o mundo estava acabando no barranco, o Cabeleira estava vivendo romance. Ele faz parte da minoria, os românticos. Eles ficaram lá, ele ficou lá com a Berenice, não sei que a Berenice também é da Maracanã. Ele ficou intocado, eles ficaram fazendo planos e... eles ficaram fazendo planos de fugir da cidade e tal, enquanto o Paraíba brincava de coveiro com a mulher dele. Ele enterrou a mulher embaixo da cama. E... enfim, a vizinha percebeu, né? O pai tinha matado a mulher, estava enterrando ela. E ocultação de cadáver, se não me engano, é artigo 211. E também é crime, acho que pega uns 3 anos, né, professor? A vizinha chama a polícia para falar que o cara matou a mulher. E quando ele está sendo... E como a favela encheu de polícia, o Cabeleira tinha que sair de lá urgente, tá ligado? E eles decidiram roubar um carro, na verdade, fazer o cara de refém para ele dirigir para eles, né? Bem quando o Paraíba estava sendo preso na porta de casa. O Fusca dá problema e o motorista fala assim: não, ele vai ter que empurrar. E a Berenice incentiva, tá ligado? Incentiva ele: não, empurra, Cabeleira, empurra. Ele desce do carro para empurrar. E bem quando ele está empurrando, o boca de verme do Paraíba fala assim: Samuel, você não quer prender bandido de verdade? Olha quem está subindo a rua ali. E o policial vê o Cabeleira empurrando o carro, fugindo. Ele tentou fugir da polícia. A Berenice ainda defendeu ele com alguns tiros, né? Só que não deu também, ele morreu. Inclusive, para quem nunca assistiu o filme, isso aqui é uma cena muito emblemática, porque toca Cartola quando ele está morrendo. E aqui é a Maracanã chegando, e quando ela chega, ela começa a xingar os policiais, porque também é crime. Que é o artigo 331, desacato à autoridade e ao oficial público, funcionário público. Enquanto ele está em serviço, né? Tem toda aquela fé pública, provavelmente pilhou ele, eles começaram a xingar eles. Aqui eu fiz, não muito ao certo, eu fiz uma tabela, professora, só para a gente ter um pouco de noção de quanto todas as pessoas pegaria nessa história, que não é nem a hora do filme. Então a gente tem um Buscapé, que só fez a parte da receptação, que ele levou o dinheiro, né? Eu acho que ele pagaria só uma multa, né? Mas a gente já vai falar dos menores no geral. E o Bené, o Tadinho, ficava espancando o velho no meio da cidade, roubando dinheiro. E só que o ECA, o Instituto da Criança, não deixa nenhuma criança ir para... Tipo, eles não vão para a cadeia dos adultos, eles ficam só como se fosse um tipo de sebem. Nem hoje fala mais sebem. Tipo, um lugar que eles vão se tratar. E eles não passam mais de 3 anos lá. Eu acho que, no caso, eu escrevi muito aqui no Buscapé, porque eu pesquisei, tipo assim, o menor infrator ele também pode ser processado. Tá ligado? Tipo, os pais dele que teriam que responder, entende? Não, ele vai ser processado, se tiver uma
Mas a responsabilidade é dele. Mas ele vai responder os seus pais. Ele responde a ação penal, só que aí os moldes, né? Mas ele responde. Responsabilidade penal, a gente nunca ultrapassa a pessoa que cometeu. Beleza. E então os menores aqui seria o problema do ECA, né? E o alicate vai pegar só 12 anos por conta da receptação de ter jogado no gás no povo, né? Enfim, acho que é legal ele fazer isso. E por 2 assaltos, que é o do caminhão do gás e por conta do motel. O Marreco respondeu mais por causa dos 2 assaltos. Ele também aqui pegou lá por ter batido na criança, né, várias vezes, e por receptação. Ele é a mesma coisa, 2 assaltos, uma receptação. E esses 2 aqui também pegaram por aliciar menor. Porque algumas vezes eles fizeram coisas que o alicate não fez, tipo dar arma com eles. Aqui tem o Samango, que ele negou, tá ligado, completamente. Ele negou o que o Cabeção estava falando para ele fazer, só que ele não denunciou o amigo. E a gente tem o pai e a mãe do Marreco, do Buscapé, que ele ficou com dinheiro, né? A gente tem a Maracanã, que ajudou o cara a se esconder na casa dela, só que eu esqueci de colocar aqui que ela tinha ofendido o policial, mas eu tinha esquecido, lembrei agora. O cara do Fusca, que mesmo uma Berenice atirando no policial, ele continuou andando, que seria uma forma de ajudar ela a fugir. E para aí, esse que eu parei, professor. E eu coloquei 7 anos aqui, cada turma se responde de 6 a 20 anos, só que eu fiz uma média das coisas mais baixas. Eles pegariam, tá ligado? Tipo, a opção mais baixa. Por isso que eu coloquei ali 7 anos, porque se ele pegar só uma simples, mas eu acho que não pega. E é isso. Vamos lá, Dominique. A pessoa foi escrevendo, cara. Também para todo mundo, é super importante que a gente é dele. Também você optou por uma forma de apresentação para envolver todo mundo, né? Então, assim, teve vários pontos que foram engraçados e tudo mais. Também é possível, tá, gente? Assim, a gente está adaptado o trabalho sobre o filme, não precisa seguir uma linha extremamente formal. É muito legal a forma que você optou aí por seguir o meu trabalho, os slides, tudo muito interativo, tá? Bacana. E assim, você fez um exercício aí de treinou muito para OAB, né? Você pegou cada uma das perguntas e verificou em qual tipo penal se encaixaria aqui. Então, eu imagino o trabalho que isso te deu, né? E aí, gente, na OAB, principalmente em questões subjetivas, é possível que vocês tenham que identificar comigo. Então, vem aí a expressão para vocês identificar. Que é que qual tipo penal que a gente colocaria aqui, por exemplo, né? Então, você fez isso muito bem, te deu aí um trabalho imenso, imagino. E aí, no final, então, eu ia te dizer, se você não tivesse colocado esse slide, que você poderia, então, ter feito uma análise aí das penas. E você, então, efetivamente fez, trouxe aí, né, uma ideia do que você imaginou ali, partindo do que seria a dosimetria. Então, assim, parabéns, foi muito bom. E uma forma diferente de apresentação, que também a gente chama bastante atenção, fica todo mundo aí, digamos, ligado no que você está apresentando para a gente, tá? Então, foi muito bom, parabéns. Alguma pergunta, gente? Não. Não, nenhuma. Porque muitos crimes, né? Sei lá, quantos crimes você colocou aí, né? Eu estava lembrando direito. Eu sei, pelo menos você falou aí, pelo menos de 10 crimes. Pelo menos. Oi? Posso fugir da polícia? Então, isso eu fiquei falando, não falei, mas esqueci. Tipo assim, você pode fugir da polícia se a polícia não estiver te vendo e não estiver te dando uma ordem. Só é crime se o policial falar assim, para, e você correr. Mas se ele não falar nada, você pode fugir e correr. Você não fazer sinal. Tipo, muitas brigas,
furar também, cara. O cara fazer assim com a mão, assim, ó. Você dá tchau, fala que entendeu. Se o cara não falar parado, você não tem parado. Isso sim que é uma dica de Aí, Dominica, a questão do latrocínio foi muito interessante, né? Você explicar ali por que é que não seria. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz também, isso trouxe. Então, lá no direito penal geral, da parte geral, você conseguiu trazer aqui. Então, muito legal. E aí também, gente, quem não assistiu, assista, é um filme muito longo, mas a gente volta para toda a questão lá também do que trouxe, né? Da estratificação social, de toda a questão de preconceito e tudo mais. Uma realidade do Brasil, como o Thiago que o Thiago trouxe. Então, assim, os temas são muito interligados, tá? Parabéns, é isso aí. Próxima aula, então. Então, a gente vai falar sobre esse filme. É um filme que eu sou apaixonada. Todo mundo falou, eu só falei, vou fazer aquele filme. Eu não sei porque eu gosto, é uma comédia muito boa, 2018, 2008, com Emily Pérez. Difícil de encontrar, no YouTube tem completo, se quiser assistir. É difícil de encontrar, tem no YouTube. 2008. Muito bom, quando vai ficando todo mundo Não, mas eu vou assistir. Muito boa. Eu vou repetir pra vocês que é uma comédia lá dos Estados Unidos, na lei deles. Eu vou falar sobre o filme, a lei que tem usado pra elas lá, e a Bia vai jogar pra lei aqui no Brasil, né? Vai explicar pra vocês. Então, esse filme é uma comédia. Resumidamente, elas são 3 funcionários de um banco, né? Essa daqui do meio é uma senhora de classe média alta lá nos Estados Unidos, e
Mas é um filme muito bom, é uma estratégia muito boa, porque é um banco que o gerente do banco foi falar como possível para dinheiro. Tem câmera, tem tudo, não tem como sair dinheiro. Então, para ele preferiu admitir que elas não roubam o banco do que elas têm roubado. Para ele foi mais vantajoso. Ele não tem uma falha. Ele não tem uma falha de sucesso. Então, aí, nesse caso aí, elas não foram presas, acabaram sendo libertadas, não teve provas, então foi tudo destruído. Eu acho que aqui no Brasil, se elas tivessem sido condenadas ou descumprido por alguma coisa, talvez entraria o artigo 288, né, que associarem 3 ou mais pessoas para o crime de crimes, com a reclusão de 1 a 3 anos. E o artigo 155, que é subtrair parecido para outra coisa ali imóvel, que é de reclusão de 1 a 4 anos, mais que outra. Ela é de acordo com o terço. Ela aceita. Esses espaços, Tem um segurança que acho que não era veloz, né? Mas ele gosta também, porque ele acaba sendo porque eu dava muito dinheiro. E aí não entraria no artigo 57, né? Porque não tem ameaça, não tem parte. E é isso. Mas aí até assistir, que é muito bom, muito verdade. Quando ele falou, eu falei assim, que não liga nada, mas é um filme muito bom. Pode assistir, é uma comédia boa. Tem que ter uma parte que ela vai ter noção de dinheiro no banco, né? O desenvolvimento de 10 pontos. Aí ele vai dar um momento de medo, ele fala assim, a hora que ele fala assim, não, amor, o banco já não tem explicação nenhuma. você contar a doidinha fala assim, eu preciso consultar meu advogado. Como que vai? Eu chamo meu advogado. Isso mesmo, meu advogado. Chama ele. Muito bom, muito bem. É isso. Eu nunca assisti isso. Alguém já assistiu isso? Não, mas elas falaram tanto dele durante a última semana que eu vou assistir hoje. Tem graça, Exatamente. muito bom. Fizeram uma propaganda tão boa que